Gravando. Boa noite a todos. Estamos aqui na Mosaic Fotogaleria e com muita alegria recebendo o fotógrafo Marcelo Reis, baiano, e que veio trazer para a gente uma história da fotografia na Bahia. Um recorte muito importante de um período, de um grupo, sobre a fotografia na Bahia. E agradeço a Carlos Osório, que fez esse contato com a gente e proporcionou essa vinda, ele ajudou com o contato para trazer o Marcelo aqui. A Mosaic Fotogaleria sempre tem esse objetivo de proporcionar, trazer informação sobre fotografia, histórias e projetos como esse livro, Retratos Sem Retoques, do Marcelo, Retratos Sem Retoques, conversa sobre o Foto Bahia. Marcelo, obrigado pela presença e vamos lá, vamos começar essa conversa. Como é que começou essa história sua com o Foto Bahia e por que você pensou em transformar isso num livro, num documento, né, para ficar e para as pessoas conhecerem isso? Certo, perfeito. Primeiro agradecer também a nossa querida Carla, que quando eu conversei com ela sobre o lançamento do livro, né, ainda quando eu estava fechando a programação, as cidades que eu lancei já em São Paulo, Rio de Janeiro, e aí ela me falou, vamos lançar aqui, né? Na época era lá, agora é aqui. E eu não contei duas vezes, primeiro porque eu não conhecia ainda o Espírito Santo, né? Tinha essa falta aqui. E depois, pela relação, né, com ela e também de estender e conhecer também o trabalho de vocês aqui, também agradecer a você pelo pronto atendimento, né, o acolhimento, a recepção para lançar o livro. E o livro, assim, eu não fiz parte do Foto Bahia, né, quando eu começo a fotografar, o Foto Bahia ele já estava, digamos assim, num processo de desmobilização, né? Porque o ápice do Foto Bahia é na década de 80. Ele começa em 78, em 80 ele tem esse grande movimento em torno dessa formação, né, que colaborou muito para a fotografia brasileira, as semanas de fotografia da Funarte, a Ângela e as... Um recorte, só explica o que foi o Foto Bahia ali, como que esse movimento começou ali, só para as pessoas entenderem o que é o Foto Bahia, a gente está falando tanto do Foto Bahia. Ok. Não, eu vou fazer esse preâmbulozinho, mas para a gente entender. Então, como a Ângela e a Nádia, que são duas, né, pesquisadoras muito importantes para a fotografia brasileira, ela traz no prefácio dela o formato de trabalho do Foto Bahia, que não era coletivo, quer dizer, não é um coletivo nos moldes de hoje, né? Como a gente sabe, os coletivos de fotografia não eram um fotoclube, também nos moldes de hoje, então eles não eram meio que nada, entre aspas, inclusive o Aristide vai dizer que era uma coisa meio anarquista, assim, entendeu? Inclusive a capa, talvez, demonstra um pouco isso, porque a gente vê Aristide sem camisa, né? Assim, uma coisa muito informal, tal, nessas reuniões de trabalhar a fotografia. Então, nessa época, eu ainda não atuava com fotografia, mas quando eu comecei a pensar a fotografia, né, quando eu comecei a me envolver com fotografia, e muito em função da Iris Fotos, né, que foi uma revista muito importante de toda essa geração, inclusive da geração deles, eu tive plena consciência de quem eram os fotógrafos baianos, né? Obviamente que a Iris, ao longo de sua história, trazia sempre grandes reportagens, não só com Mário Cravo, que, né, já era grande nome, grande referência para as publicações, mas trazia, dentre outros, o grupo do Foto Bahia. Talvez nem tanto enquanto o próprio movimento em si, mas a atuação deles de forma individual. E aí eu conheci eles, e aí passei a entender quem era ele, essa relação com o Foto Bahia, e depois eu vim aprimorando e me aproximando deles, no sentido de entender que eles eram e ainda a referência da nossa fotografia, da Bahia e também do Brasil, né? Então é isso, numa primeira compreensão, o Foto Bahia foi um movimento, né? Um movimento
articulado entre pessoas que resolveram se unir em prol do fortalecimento do movimento fotográfico. Pela via da formação, então eles faziam muita formação, tinha muito esse fluxo de vir de fora e de lá e deles também ir para outras cidades, tal, da formação e da militância por questões do ponto de vista político, no sentido desse próprio movimento, que era a questão da lei de direito autoral, os créditos fotográficos, aquelas queixas de sempre, que talvez hoje ainda exista nessa coisa da nossa fotografia, né? A questão da regulamentação de preço, né? Antigamente, hoje eu acho que mais não, mas antigamente tinha esse negócio de tabela de preço, né? Tem a tabela da AFOC ainda de São Paulo, que é a referência nacional. E lá na Bahia, eles colaboraram muito com a criação dessa tabela, pelo menos para a Bahia, e também documentos de você colher coisa de direito autoral, autorização, e isso tudo inclusive está no livro. Eu fiz questão de trazer toda essa produção gráfica das revistas, dos jornais que eles publicaram e tal, e tem uns facsimile aí no livro para a gente poder conhecer. Então, enquanto movimento, eles fizeram uma grande estrutura do ponto de vista de um sindicato, né? Não sei, a gente poderia pensar assim, uma função, né? Que obviamente não se tinha. E aí, em 2014, eu entrei na faculdade em 2004, jornalismo, aí interrompi por conta do festival e não sei como consegui voltar em 2014. A faculdade me aceitou. Então eu fui lá e... Vem cá, você interrompeu em que ano? Eu acho que eu interrompi no penúltimo... 10 anos depois. Eu interrompi no penúltimo semestre, ali tipo 2006, 2007. Mas né? Você já estava envolvido com a fotografia. Não, já vim. Então eu saí por conta do Festival Agosto da Fotografia, que eu já tinha desde aquela época. E aí acho que tranquei, não sei. Eu sei que foi em 2014, eu resolvi voltar e me aceitaram. Aí eu entrei, né? E resolvi então fazer o livro. Mas por que eu resolvi fazer o livro? Isso também está escrito no livro. Porque um pouco antes, eu publiquei no meu Facebook a capa de um catálogo de uma exposição que tinha ocorrido na década de 60, através de um banco lá da Bahia, que é o Desenho Bahia, Banco de Desenvolvimento, né, que até hoje eu acho que tem lá ainda, se não me engano. E eles tinham uma grande galeria, muito importante, depois foi finalizada, e essa galeria fez uma grande exposição com os principais fotógrafos da Bahia. Todo mundo jovem ali, todo mundo com 3x4zinho, tá aí no livro. E eu publiquei aquilo assim de forma despretensiosa. E isso criou uma grande rebuliço, né, assim, criou uma grande confusão no Facebook. Porque todo mundo achava que era uma exposição, não sei o que, tal. O Foto Bahia estava fazendo coisa. Aí eu vi que estava todo mundo aceso, assim, estava tudo, a chama não tinha realmente se apagado. Então eu disse, bom, vou fazer um livro sobre o Foto Bahia. E aí então eu escrevi o livro para a faculdade, né, para a graduação, isso em 2014, 2015. E o livro ele foi feito a partir de uma perspectiva de que eles queriam contar a história do Foto Bahia, né, e as histórias dele para o livro. Então não foi um livro que eu escrevi. Então na verdade eu trago, então é um livro autobiográfico, né, porque eles é que estão contando as suas histórias. Então eu fiz obviamente a introdução, essa estrutura toda, mas quem vai contando essa história toda são eles. E aí então eu fiz em épocas separadas, cada um deles para não ter essa coisa da influência. Então cada personagem foi num momento distinto, né? Então eu gravava os áudios, tal, depois fizemos uma transcrição e a transcrição foi na íntegra para o livro, para a primeira versão. Então aí agora, né, assim, 10 anos depois, né, a gente está em 2026, 10 alguma coisa, eu submeto esse livro então, né, ao prêmio Mark Ferrez e ele é premiado, ele é selecionado, e o que possibilitou a publicação revisada, corrigida. Inclusive todos eles falaram, não posso falar mais isso, Deus me livre dizer isso, e aí todo mundo, né, fez aquela atualização. Então teve uma atualização de algumas declarações. Eu queria muito ter mantido aquela espontaneidade, porque aquilo era a cara do Foto Bahia e são eles, né? Mas a Arlete não participou do grupo, a Arlete Soares. Aristide e Célia Aguiar e Isabel foram... A Denô ficou mais à vontade, assim, mas os três foram bem, assim, críticos no sentido de preocupar, né,
como é que ia ficar registrado. Exatamente. Aí, quando eu conversei com a revisora, a que fez a revisão toda, ela falou, vamos atualizar, assim, no sentido de trazer uma fala mais alinhada, inclusive, mais equilibrada entre eles e tirar essa questão muito informal, né? Tinha uma questão da informalidade, tinha uma questão também de alguns elementos, assim, que... inclusive está no livro da faculdade, né? Alguns dias alguém vai pegar isso lá. Mas nessa versão, mais não. Você já está jogando aí para o pessoal pesquisar. Pesquisem. E aí o que acontece? Então fizemos isso, né? Obviamente eu fiz porque era um pedido deles, de cada um deles, e ficou uma entrevista, né? Um texto mais uniformizado, mas não muito formal, que é o que eu não queria, né? Uhum. E aí então vem e aí a gente fecha a estrutura do livro, né? Nesse sentido de trazer então essa história que é o segundo livro sobre a história da fotografia na Bahia. O primeiro livro é publicado por eles, né? Que deve ter o livro da fotografia da Bahia, que pega de 1826 até 2006. Né? A Bahia foi o primeiro estado a receber a fotografia, porque naquela época era a capital do Império. Né? Não? Tadeu. Capital do Império. Não, a Bahia, a fotografia chega no Rio de Janeiro, não? Eu acho que é na Bahia. Mas Mulock, ele passa por lá antes, Benjamin Mulock, ele faz o Pelourinho ali. Que já era resultado dessa passagem do Império por lá, que de uma maneira teria permanecido. Então, esse primeiro livro da história da Bahia, né, que é o que se tem, você tem assim, na verdade você tem livros sobre a Bahia, que foi feita inclusive pelo o pai de Marco Ferrez, como é o primeiro Ferrez, Gilberto Ferrez. Ele tem um livro sobre a Bahia, que foi feito pelo Banco da Bahia, que é um banco bem anterior, que tem inclusive publicações de Jorge Amado, tá? Um banco muito importante para essa área cultural. Mas sobre a história mesmo não se tinha. Então é o Foto Bahia que faz, através de Aristide, de Célia, toda essa geração que vai e faz uma grande pesquisa e mapeia toda essa temporalidade e coloca isso numa publicação. Então esse é o segundo livro que traz esse recorte, né, dessa história da Bahia a partir deles, né, porque em se pensando a história da fotografia não é a história da fotografia, né, como inclusive eles fizeram o livro e como são os livros de história da fotografia normalmente. É a história dos fotógrafos que fizeram essa própria história, né? Uhum. Então é uma espécie de uma história do bastidor, né, da própria história da fotografia, que é esse movimento. Então, esse livro ele tem essa importância nessa medida de trazer uma espécie dessa metodologia de trabalho deles, que isso é muito determinante, é muito importante, né? Pensar como um grupo de... assim, tinha época que tinha até 100 pessoas participando, né? Mas esse grupo, o grupo mais duro, assim, o núcleo dele permanecia sempre, né? Quem articulava, fazia os encontros, as reuniões, as publicações, todo esse movimento para manter o Foto Bahia, que surge, né, apenas assim, em tese, nesse momento, como uma exposição. Então esse título vem de uma primeira exposição, Foto Bahia. Ali ainda no TCA, quando era o museu, né? Na primeira versão ali da... Em que época é isso, mais ou menos? Década de 80. E aí essa grande exposição no foyer, e aí reúne, assim, mais de 100 fotógrafos, né? E mostra toda essa diversidade, todo esse olhar sobre essa Bahia que não se tinha tamanho conhecimento, né, no sentido de se pensar a fotografia. Naquela época a gente vai observar isso não só na Bahia, mas era uma fotografia muito documental, né, assim, era uma produção muito documental. Então essa coisa de você pensar a fotografia, a gente está falando de década de 80, mas pelo menos para a Bahia, no outro fluxo, né, de produção. Isso inclusive era questionado no sentido de terem ele como um movimento muito à frente da própria época, né? E aí alguns fotógrafos, acho que eram fotojornalistas, provavelmente como eles, no sentido
desse gênero mesmo, né, da fotografia, dessa metodologia de trabalho, acharem que eles eram muito avançados, o grupo, o movimento, e aí eles ficavam sem querer se aproximar, né? Inclusive agora, nesse lançamento dessa publicação, eu ouvi alguns colegas reclamarem, não, mas na época a gente não se aproximava não, porque eles não gostavam dos fotojornalistas, né? Tinha um pouco dessa resistência à relação. Porque, na verdade, a gente vai observar que eles eram fotojornalistas, né? Ou seja, porque talvez só o próprio Mário Cravo, né, que estava muito além do tempo dele, era esse fotógrafo mais conceitual, né? Mário Cravo volta de Nova York lá pela década de 70 e pouco, e aí o grupo está sendo criado. E, inclusive eu faço uma homenagem a Mário Cravo nesse livro pela importância de Mário Cravo para a fotografia da Bahia e pela relação que Mário Cravo, já sendo quem ele era, né, em todo aquele período, ele se dava para o movimento, para o grupo, né? Então, inclusive, o próprio grupo reconhece isso. E quando eu perguntei a eles quem eu poderia fazer uma homenagem em relação a uma entrada, porque, na verdade, assim, não foi assim, a história começou porque quando eu estava fazendo a primeira versão do livro da faculdade, um dos fotógrafos, que era professor da UFBA, ele faleceu, né? Aí eu achei por bem prestar essa homenagem para ele na introdução do meu livro, onde está aqui agora a foto do Mário Cravo. Eu estou esquecendo agora o nome do professor, mas ele está lá de lá, ele vai me perdoar. Então, estava aqui a foto dele. Ele teve um mal súbito naquela época. Hoje parece que é mais comum essa coisa do mal súbito, mas em 2015 não era uma coisa que a gente ouviu falar muito. Ele teve um mal súbito e foi encontrado falecido na casa dele. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E aí eu coloquei essa homenagem a ele. Cadê? Odemar Vitor, está aqui escrito. Nessa capa. Aí beleza, aí depois uma das meninas do grupo falou, mas Odemar não participava muito do grupo, entendeu? Aquela atualização. Aí eu falei, agora foi que deu. Aí ela queria falar, vamos colocar então Maria Sampaio, que era muito atuante no grupo, de fato, entendeu? Só que Maria Sampaio, ela já estava muito presente no livro, está muito presente no livro aqui, que Maria Sampaio foi muito, inclusive nas falas, nas histórias, ela está muito presente. Eu falei assim, não, mas não me agradava a ideia de Maria Sampaio, mas não era por nenhuma questão pessoal, era porque ela já estava presente no livro. Eu falei, então eu vou fazer de Mário Cravo, porque Mário Cravo teve essa relação muito grande com o grupo naquele momento e pela a minha relação com ele e a relação dele com o grupo. Aí o pessoal achou a ideia bacana, tal. Eu falei com o Vicente, que cedeu essa foto maravilhosa dele, do Mário Cravo. Então fizemos essa homenagem ao Mário Cravo, que tinha essa colaboração, né? Não só do ponto de vista conceitual, mas também do ponto de vista, porque Mário Cravo ele era muito preciosista nessa coisa do laboratório, né? Então tudo isso ele ia cedendo, ele ia colaborando com o grupo, nessa coisa do conhecimento, né? Para quem não conhece a fotografia da Bahia, quais eram os principais nomes que participavam do movimento? Os principais nomes, digamos assim, eram os nomes que fechou o Foto Bahia, no sentido assim de quem era a coordenação do Foto Bahia, né? Você tem Aristide Alves, que é mineiro, que vai conhecer Salvador e fica. Você tem Isabel Gouveia, que é paulista, e vai conhecer Salvador também, fica. Você tem Célia Aguiar, que é baiana, mas é aqui do sul da Bahia, Caraíva, vai trabalhar no Polo, né? Isabel Gouveia é do cinema, Aristide é biólogo, né? Célia era química, então você vê que vai tendo ali um afinamento. Adenor fez biologia, Adenor Godin, aí onde ele encontra com Aristide. Era de Rui Barbosa, né? Já o nordeste da Bahia, então você vê, de Salvador não tinha ninguém, mas todos se encontraram em Salvador porque já estavam lá. Você tem um Rino Marconi, que ele era da fotografia, largou a fotografia, virou psicanalista e hoje, inclusive, ele atua clinicando e vai estar no lançamento. Então, Isabel, assim, de certa forma, Bauer era, inclusive ele vai estar no lançamento, mas ele não era esse atuante permanente.
É porque assim, tinha um núcleo duro, né, uma primeira célula, digamos assim, um primeiro grupo, e depois ia tendo esses grupos que orbitavam o movimento. Então Bauer era como se fosse assim, da primeira órbita, mas ele não era dessa confluência, né, desse grupo que fazia as articulações políticas, né, essa relação com a Funarte. Então, Bauer não era desse núcleo, tanto que ele não está entrevistado no livro, mas ele fez parte desse coletivo, né, vamos dizer assim, como participante mais genérico. É tanto que no lançamento de Salvador, agora no dia 31, sexta-feira, ele vai estar participando, né? Ele, o Manu Dias também, que é a capa do livro. Manuto. Manu Dias. Manu. Gente boníssima, conhecemos o Manu. Tem um não o Manu do Rio, né? O Manu Dias. Manu Dias, sim, branco, cabelo... Não, esse é o Manu do Rio de Janeiro, que é advogado. Esse Manu Dias... É escritor. Esse, o que você está falando é esse, mas o que eu estou falando é outro. São dois. Porque ele tem um sotaque baiano também, né? Porque ele vive lá já há muitos anos, né? O Manu Dias é o fotógrafo do governador há muitos anos. Tá. Magrinho, eu tava alto. achando que era ele, Manu, falei, pô, dois Manu. Que é o autor dessa... Né? Exatamente. Agora, Você conhece o Manu, né? Qual é o sobrenome? Eu esqueci o sobrenome do Manu do Rio. agora é curioso o fato de as pessoas não terem nascido na Bahia, ter se apaixonado, ficado lá e criado esse movimento. Ouvir nomes de várias mulheres, isso também é interessante, né? A participação feminina no Foto Bahia. Sim. E dos nomes que você citou, a impressão minha é que muita gente continua nesse movimento em prol da fotografia, do crescimento do movimento fotográfico. Ou eu estou enganada, que esse movimento ainda está por aí e está batalhando por esses direitos? O que eu observei também é que é todos do interior, né? Ninguém da capital, alguns baianos. Esse grupo, esse núcleo, né? Todo de fora. Baiana você tem Célia, que tá atuante, Célia, e o Adenor, Célia daqui do sul, e Adenor era do norte, da Bahia. Não do Recôncavo, do norte, né? Rui Barbosa é bem lá para cima já. Não, eu estou olhando aqui porque essa coisa que você falou das mulheres interessante, que naquela época parece que tinha muito mais mulheres na fotografia, primeiro na Bahia, né, do que hoje. Assim, sempre que eu fazia alguma pesquisa, alguma curadoria, eu tenho uma certa dificuldade de encontrar uma atuação, né, mais presente das mulheres como tem dos homens. Mas tem uma fotografia aqui, que eu estou procurando aqui, que tem essa documentação da quantidade de mulheres, inclusive hoje... Não, ela está no topo aqui. Aqui. Essa aqui tem passou, né? Aqui. Você tem Lita Cerqueira, que é uma grande fotógrafa, né? Que vive no Rio, baiana brasileira. Você tem Taquim Célia, Arlete Soares, não. Maria Sampaio, enfim, a Isabel. Tem essa reunião que demonstra um pouco dessa participação das mulheres, né, naquela época na fotografia. Então, teve isso muito determinante, sim. Aí, quando você fala outra questão, inevitavelmente, quando você olha para a Bahia, são eles que estão na frente, né? Então, assim, quem são os fotógrafos da Bahia, né? Assim, dessa geração que formou a fotografia brasileira para todos os estados, né? A gente está falando da geração aí que vem de 80 até o 2000, quem formou a nossa fotografia brasileira são esses fotógrafos dessa geração, né? Assim, não só lá, mas lá Aristide está completamente atuante, né? Já com quase 20 livros publicados. Adenor tem um trabalho determinantíssimo, muito relevante, muito importante sobre a cultura negra brasileira, religiosa, a Boa Morte, né? Principalmente. Célia é muito atuante, Fundação Cultural, Fundação PRVG. Isabel Gouveia também, durante muitos anos, atuando no Estado, pela Fundação Cultural, TCA, produziu um acervo gigantesco sobre dança e também é uma grande educadora. Hoje ela trabalha no MAB. Aristide, então essa geração do Foto Bahia, eles não só foram importantes para o tempo dele, como seguiu até hoje, né? Então, inevitavelmente, não tem como você pensar na fotografia da Bahia sem ser por eles. O que ocorre é que, aí eu já não sei se no Brasil todo, mas lá na Bahia,
eu percebo que essa geração nova, né, não, a gente até falou disso, acho que foi ontem, né, foi hoje de manhã. Hoje mais cedo. Não olha para esse passado presente, né, ou seja, eles estão atuando aqui agora, mas passa por um Adenor, passa por um Stede, não sabe, né, não tem não sabe nem quem é. Então, assim, eu sempre me preocupei nos meus projetos, nos meus eventos, esse livro é prova disso, de reconhecer a importância, né, e o legado que eles deixaram, inclusive, para mim, porque eu me considero filho deles nesse sentido, né, do processo histórico, então, cultural, político, tudo isso. E também, uma coisa que eu, baseando ainda em relação à sua pergunta, uma coisa que eu observo muito, que é o seguinte: quando você vai olhar essa dinâmica de trabalho do Foto Bahia, eles não se consideravam, né, e talvez nem fosse um fotoclube, muito menos pelo modelo, né, dos fotoclubes de hoje. Inclusive lá na Bahia tem vários fotoclubes. Mas, assim, eu não vejo nenhum fotoclube assim, se espelhar na metodologia de trabalho dele para desenvolver um trabalho efetivamente coletivo, né? Porque eu observo que os fotoclubes, eles são um agrupamento coletivo no sentido de estar ali, mas cada um por si, ninguém por ninguém. É a crítica que eu faço sobre, né, os de lá da Bahia, né? E então tem isso. Então, mas todos eles têm uma participação fundamental para a formação da nossa fotografia, né, histórica sobretudo, e dessa história viva, né, porque eles estão a todo momento fazendo essa participação, né, trazendo esse retorno do passado para a gente. Eles tiveram, acho que, uma importância pelo que eu li, os textos que eu li mais cedo, também nessas lutas da fotografia, né, também do crédito, né, da valorização, né, houve esse início ali, as primeiras reuniões tinham esse objetivo, assim, também, não? E pelo menos nos jornais de lá, eles que conseguem isso, né, assim, na época Tribuna da Bahia, Jornal da Bahia, o A Tarde já existe, o A Tarde é um dos primeiros jornais da Bahia, né, acho que do Brasil também, se não me engano. Então eles conseguem isso, porque até pouco tempo talvez não se tinha isso, né? Então, pelo menos lá, essa questão do crédito foi uma coisa que foi, a duras penas foi garantido, né? Nesse sentido de você ter esse reconhecimento. Então, a atuação deles é sempre em prol do movimento como um todo. Então, não existia essa coisa de, eu vou aproveitar o Foto Bahia para fazer um projeto individual. Todos tinham seus projetos individuais, né? O Rino, eu estava até falando isso ontem, se não me engano, acho com você, Carla, que a Fundação FOA ela era muito atuante lá na Bahia. Hoje eu não vejo mais nada, a não ser pela parte mesmo da indústria. E Rino foi um dos primeiros projetos sociais que a Fundação apoiou durante muitos anos. Ninguém ouviu falar da Fundação, ele já tinha financiamento em projetos sociais lá na periferia. Então, ele inclusive já tinha a Foto Viva, que depois ele encerrou. E quando ele passa para o Foto Bahia, a casa do Foto Viva vira, não era sede, o grupo não tinha sede, porque como não era assim, eles assim é como se não fosse nada, então não tinha sede, não tinha nada. Cada dia era na casa de aquela coisa bem informal mesmo. Mas o Foto Viva tinha uma sede, onde eles davam aula, aquelas coisas todas, e passou também a acolher os integrantes do Foto Bahia, que a partir de certo momento deixa de ser só exposição e tem esse nome cunhado ali para ser o que representaria aquele movimento, né? E aí cada um, então, a partir de um certo momento, poderia passar a falar sobre o Foto Bahia. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, talvez, 15 anos, foi publicado um livro de dois colegas lá de Salvador, que me falha o nome agora, e eles inventaram de botar o nome do livro Foto Bahia. Isso criou a maior guerra lá em Salvador. Porque o Foto Bahia reivindicou isso e foi uma confusão absurda. E aí, durante esse próprio livro aqui, a Célia Aguiar, porque são todos amigos, então a gente pode falar, né? Aí eu falei alguma coisa, aí Célia, mas Aristides sempre se acha o dono do Foto Bahia. Então, ao mesmo tempo que não tinha, né, essa coisa, eles mantinham essa lógica de ser algo que tinha começo, meio e fim, e quem respondia por eles, entendeu?
Então a coisa não era e era ao mesmo tempo, a coisa assim, não somos, mas não venha mexer, entendeu? Aqui a gente teve um caso, tivemos o Fotoclube aqui, muito atuante durante muitos anos, e recentemente, acho que há uns 5, 8 anos atrás, fizeram um primeiro salão capixaba de fotografia. Aí meu pai, quando ouviu isso, falou, pelo amor de Deus, nós fizemos mais de 20 salões capixabas de fotografia, e eu acho que isso meio que mostra um pouco isso, das pessoas, dos mais jovens também nem sequer pesquisarem para saber se já não aconteceu algum ou outro, né, e tal, e eu vejo na Bahia tem um movimento muito grande de fotografia, né, e tal, então você acha mesmo que são poucos, assim, que dessa geração mais nova, que se espelham ou que estudam essa história da Bahia, assim, porque é um movimento, a gente que está de longe, que acompanha no Instagram, que acompanha postagens e tal, vê muitas coisas acontecendo na Bahia, em Salvador principalmente, né, relacionado à fotografia, até não sei se o que ajuda também é a riqueza cultural e da cultura popular também, né? Assim, a Bahia, e aí, eu acho que Salvador, né, como você me falou, acho que reúne mais, sempre foi fonte, né? Então, assim, todos os grandes fotógrafos, né, que a gente tem conhecimento, não só do Brasil, né, tá aí Verger, né, outros tantos, tem na Bahia essa coisa de ter que ir lá, né, fotografar, seja Iemanjá, fotografar Candomblé, fotografar, enfim. Então a Bahia sempre foi essa mina, né, no sentido de oferecer essa grande riqueza por parte dessa visualidade, né, e de certa forma colaborou muito com a construção dessa fotografia brasileira, porque em um certo momento, do ponto de vista de quem olhava para o Brasil, a gente tem Sebastião Salgado, tinha Mário Cravo, tinha Pierre Verger, tinha poucos nomes. Claro que tem mais, né? Mas assim, a gente observa que alguns nomes, eles ecoavam já fora do Brasil e por muito tempo, então... também fotografou a Bahia, né? Quem? Marcel Galterro fez aquele livro... São Francisco, tanto que tem uma foto de Verger que é dele. Tem umas coisas lá que ele fez. Marcel. Exatamente, uma foto de Verger com a câmera aqui e uma carranca aqui atrás, né? Isso. Então assim, aí a Bahia foi e ainda né, essa grande, esse vulcão de imagem, né, onde todo mundo entende isso e aproveita e produz esse tempo, e ao mesmo tempo você tem essa grande quantidade de profissionais, né, e fotógrafos também, profissionais e fotógrafos, né, porque tem digamos assim, essa distinção. Mas quando você vai assim peneirar, né, para ver quem mantém uma relação mais profunda, mais séria, mais de pesquisa, mais de respeito com o que faz, e tudo isso, né? Aí a cota cai bastante, entende? Eu não conseguiria mensurar, mas como eu vivo lá e eu observo muito, então eu vejo que as pessoas estão querendo fotografar para vender, né? Apenas para vender, não estão preocupados em fazer uma colaboração com a história, com o acervo, com nada, nem com a própria... Legado, né? Um legado, E nem uma contribuição para aquele processo que eles estão fazendo, né? Como você falou, de voltar e dar as fotos. Então, assim, está todo mundo nessa coisa de derrubar um para sair, para fazer sua foto na frente. Mas é uma coisa que eu vejo muito, que o tempo vai dizendo quem vai ficar, né? Então, assim, quando a gente olha o Foto Bahia na década de 80, ninguém imaginava quem estaria aqui hoje. Não é nem por estar vivo ou não, né? Eu tive simplesmente por ter fotografado, ter construído uma história e dizer assim, eu sou Aristide Alves, eu sou... E pelo menos no circuito brasileiro da fotografia, eu sou um Adenor, eu sou uma Isabel, e todo mundo sabe quem é. Isso, pra gente que é da fotografia, sabe o quanto isso é importante, né? A gente chegar em um festival tal, e as pessoas saberem, né, quem somos nós. Então, dessa geração que está agora, eu não sei, daqui a 10 anos, quem vai continuar, né? Porque tem essa relação muito efêmera com esse próprio processo de fazer a fotografia, né? E de como lidar com a fotografia. Acho que é o rápido, né? A pessoa, é o resultado rápido, a estética, né? O pitoresco, né? Aquilo que, é lindo, é maravilhoso, mas até onde isso... aquele fotógrafo que está produzindo aquela imagem conhece
aqueles personagens. Eu acho que isso não só na Bahia, eu acho que no Brasil todo existe uma grande quantidade de pessoas que fotografa, gosta de fotografar. Eu acho que é muito bom as pessoas quererem fotografar a cultura popular, mas que não desenvolve uma relação, né, de conhecimento, de saber quem são aquelas pessoas e de contribuir. Porque eu acho que tem que ser, né? Você não pode só ali pegar, você também tem que falar como que eu posso contribuir com você, né? Então, muitas dessas comunidades são humildes, não têm acesso a fotografias digitais de qualidade. Hoje, muitas delas dependem de leis de incentivo, de editais, e eles têm dificuldade de realizar isso. Então, eu que já atuo nessa área há tanto tempo, eu passei por esse processo, assim, até uma coisa que há muito tempo a gente vem falando aqui na Mosaico, de falar, a gente tem que se preocupar com quem está lá, né? Sim, então, a Bahia tem um caso que não tem tanto a ver com isso, que é o caso do Zé Medeiros, né? Aquele caso lá do Zé Medeiros, que ele vê uma publicação na França falando do candomblé e fala, não, eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer melhor, vou lá dentro, vou fazer e tal. E ele cria aquela reportagem que é publicada inicialmente na realidade... Cruzeiro. No Cruzeiro, em 1958, se eu não me engano, né? E de uma forma inicial completamente sensacionalista. As rainhas sanguinolentas, da matéria. E que teve uma grande... Então, quem não conhece essa história, né, é importante, uma reportagem que ele faz sobre o candomblé e que prejudica aquelas meninas, prejudica a Mãe de Santo. A Mãe de Santo se suicidou, se não me engano. Foi? As noivas. As noivas sanguinolentas. Mas isso, a fotografia já cumpriu esse papel, né? Em algum momento de revelar os segredos, de mostrar o espetacular, e etc. Né? Eu acho que depois ela entrou num aprofundamento e... Opa! Tão certo assim. Vai parar? Vai continuar? Segue. E assim, eu espero que ela não volte para esse lugar, entendeu? Porque em territórios tradicionais, por exemplo, aqui no Espírito Santo, não só na Bahia, no Espírito Santo, eu lembro que quem é você que está fotografando o Ticumbi? Isso. Né? A gente chegava com a câmera, o Rogério já estava lá, né? Se não tivesse a benção. Calil estava lá, ele estava lá, enfim, Vitor estava lá, e assim, quem é você? Entende? Que quer fotografar isso aqui? Quer fotografar para quê? Essa imagem vai para onde? Né? Então, assim, a gente tem que estar atento a essa questão da banalização da imagem. Mas eu queria voltar para a questão da memória. E queria perguntar para o Gabriel. Gabriel, você acha que um trabalho como esse, do Marcelo e etc., pode vir a despertar o interesse, né, no Espírito Santo de contar a sua própria história, a sua própria memória e os movimentos da fotografia que aconteceram aqui desde sempre? É uma discussão que a gente tem trazido, né, há algum tempo aqui, a Carla, o Fórum Capixaba que a gente ajudou a movimentar e a criar, de como que nós vamos preservar os acervos e as histórias dos fotógrafos e fotógrafas do Espírito Santo. É uma discussão até nacional hoje, de criação de fototecas, de Museu da Imagem e do Som. Nós não temos no Espírito Santo nada relacionado a isso, infelizmente. É o Museu da Imagem e do Som. O que nós temos aqui é um arquivo público que mal dá conta do que ele já tem hoje, né? Então, isso aqui, realmente, esse documento que o Marcelo cria, eu acho que ele serve como um exemplo e pode ser um norte para a gente, né? Tá na Bahia, no norte, né? Para a gente criar um documento desse, um projeto para contar essa história. Nós temos aí, eu convivi, estou aqui com o Carlos Alberto Silva aqui, fotógrafo da Gazeta, trabalhou comigo. Você trabalhou no jornal Tribuna e outros grandes fotógrafos, o Antônio Moreira, Gildo Loyola e outros. E a gente tem os acervos antigos aqui também, do Pedro Fonseca, do Rogério Medeiros, do Paulo Bonino e de outros grandes fotógrafos que passaram e que hoje em dia, se você procurar na internet algo para você encontrar esses personagens, você vai achar tudo solto, espalhado e informações muitas vezes nem corretas, né? Então... eu agradeço você por trazer isso aqui e você pode ter certeza que isso aqui vai inspirar a gente aí
a criar um movimento para documentar isso. A Carla tocou num assunto de muita importância. A gente tem se preocupado hoje com a inteligência artificial, que recria paisagens, as pessoas publicam como se fosse de verdade. Temos muitas discussões importantes, né, e tal. E falar em arquivo, né, a mesma história do Zé Medeiros, o mesmo arquivo depois foi utilizado para uma publicação sobre o candomblé, que foi já de pesquisa, de fonte, né? Eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro que a história que eu li sobre toda essa coisa do negócio, que é o mesmo acervo que foi utilizado para o sensacionalismo, depois foi utilizado para uma coisa mais séria, de pesquisa e de informação, né? Que eu acho que a gente tem que tratar essas documentações que a gente tem de cultura popular, de tudo, como uma documentação, mas sempre com o olhar para o outro, né? Para quem está aparecendo, com respeito e com cuidado de que você está, muitas vezes, criando um documento que vai para a história, né? Então a gente sempre tem que ter essa preocupação de tratar isso, né? Uma curiosidade, acho que você deve saber, essa pauta era de Verger, né? De fotografar esse candomblé de Verger. E Verger recusou a pauta e passou para Zé, que era contemporâneo dele lá no Cruzeiro. E Zé pega e vai e faz, né? E Verger depois ficou muito decepcionado com essa história, porque quando ele não aceitou fazer, porque ele entendia o tipo do pedido e a relação de Verger com o candomblé, obviamente, né? Que a gente sabe. E aí, de pronto, ele disse que não vou fazer. E aí, então, o Zé vai e faz e aceita e vai para a Bahia e tal, e faz todo esse movimento em relação ao que foi feito, né? A história foi que os principais centros não aceitaram fazer reportagem e que, a história que eu li, né? Um taxista fala para ele, eu conheço uma mãe de santo, que aceita que você fotografe e tal. Só que também, até onde se sabe, não sei se você sabe disso, ele teria enganado a senhora para fazer a reportagem. Ele disse que era uma coisa e fez o que fez. Eu não sei se ele tinha consciência do texto, porque a gente que fotografa nem sempre sabe onde a imagem vai encaixar. Não sei se ele tinha consciência efetivamente disso. Do foco que mas ele, teria, tipo assim, não, uma coisa assim, não sei o que ele falou, mas assim, ele falseou em relação a ter, talvez, enganado a senhora, a mãe de santa, para fazer as fotos, para poder fazer as fotos de forma tão íntima como ela se deixou fazer, entendeu? E tem uma história curiosa também nessa história que eu li, é que quando em Salvador foi a notícia que o José Medeiros estava indo para lá, isso foi manchete de jornal. Fotógrafo José Medeiros vem a Salvador. Foi uma manchete, você vê a importância que tinha uma revista do Cruzeiro, né? Sim. E um repórter fotográfico indo para uma cidade, claro que até então eles não sabiam, né? Para a roça, né? A gente ainda chama lá da roça. Mas isso é uma história muito curiosa. Marcelo, você acha que esse livro pode ajudar de alguma forma a essa nova geração, pelo menos compreender esse passar de bastão, né, que a gente também falou mais cedo, e que, enfim, a fotografia não nasce digital, não nasce no celular, essas coisas básicas, né, assim, de quem nunca viu uma restaurante, né? Sim, na vida. Você acha que isso pode também ajudar na formação das pessoas, dos novos fotógrafos? Então, tem uma coisa importante, que inclusive está documentada aqui no livro. A gente sabe que a Funarte foi determinante para a nossa história da fotografia, né? A Funarte, ela foi realmente muito importante para a nossa formação, inclusive naquela geração onde o Walter Firme é diretor do Instituto de Fotografia e outros tantos, e durante muito tempo. Milton Guran. Então a Funarte tem um papel crucial assim, em colaborar com tantos fotógrafos, né, daquela geração. Tanto que tem essa foto aqui, que é o Walter Firme, aqui no primeiro plano. A foto não está muito boa porque esse é um livro de texto, né? As imagens estão aqui de... Não, é em Ouro Preto, não é? Esse encontro. E tem duas cenas aqui que aparecem essas semanas de fotografia, né? E o Foto Bahia está aqui totalmente presente. Isso é para falar sobre isso, a foto, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte.
Assim como a Funarte foi muito determinante para a história da nossa fotografia desde aquela época, né? Eu tenho percebido que ela está voltando a ser, né? Então, quando você fala desse livro, assim, que é prêmio da Funarte, né, do Marco Ferrez, me parece que outras iniciativas, né, de outros estados que chegar com uma proposta semelhante, eu acho que vai ser muito bem aceito no sentido de ter uma carência. Então, esse livro foi aprovado também em função de não se ter nada igual, né? Uma coisa inédita. Sim. Então, isso é bom pensar também nessa estratégia, dizer, então agora vamos fazer um livro sobre o Espírito Santo, ou sobre Pernambuco, ou sobre o Rio talvez tenha muita coisa, Rio e São Paulo, né, sempre, mas outros estados que precisam desse levantamento, né, isso é muito determinante. Então, acho que a Funarte está no momento, espero que, né, a gente espera que continue, muito bom para os processos artísticos, né, para as linguagens artísticas, assim como ela era década de 80, 70, ali, quando ela é fundada. Marcelo, e como é que estão esses acervos desse pessoal do Foto Bahia? Esse material que eles produziram fotograficamente, como é que está isso? Eles têm um local e está cada um com o seu material e pronto. Se isso um dia vai ser publicado, toda essa produção? Eu só vou concluir aqui a sua pergunta e vou responder. Isso é uma pergunta importante. Então, o que acontece? Eu acho que o que é importante, né, para essa geração nova é entender essa dinâmica humana, que eu acho que a geração nova, eu tenho sempre reclamado, porque eu pesquiso, pelo menos lá na Bahia, eu pesquiso sobre a geração, inclusive sábado agora eu vou abrir quer dizer, a exposição já está aberta, eu vou fazer a recepção dos artistas, fazer uma visita guiada numa exposição que trata dessa questão, da nova geração da fotografia da Bahia. Então eu falo com essa propriedade, até porque muitos são meus amigos, então a gente pode falar dos amigos, né? Bem e mal. Então, a nova geração, eles acham que tudo começou aí, né, no digital, tal, e não dão importância. Assim, tem um texto de Walter que ele fala numa exposição que as meninas falaram aqui no prefácio, que ele fala dessa relação entre as pedras no caminho que nós tínhamos no preto e branco, no analógico, e que hoje a gente ganhou nos ISOs, tal, mas não tem essa questão, né, que o analógico, esse processo, colaborou muito com a gente, com a nossa formação, né? Eu também sou da época analógica, de pensar a imagem mesmo, de pensar a imagem enquanto, né, ainda paisagem, né? Então, como eles falam dessa relação dele com a fotografia, né, com os filmes, com isso, com aquilo, isso eu espero que sirva para isso, assim, nesse sentido também de colaborar com esse saber entender essa dinâmica, né, humana, sobretudo, do convívio, porque isso se perdeu. Pelo menos lá na Bahia, Salvador, eu observo muito isso, se perdeu essa questão dessa construção, né, em torno de um bem maior, que é a questão dos processos fotográficos. A gente precisa recuperar isso. Então, eu acho que talvez seja uma referência para essa perspectiva, porque é como se, ao mesmo tempo, também muita coisa se esgotou, né, do ponto de vista da criatividade, para alguns. Então, talvez eles possam se basear nessas ideias, nesses processos e reinventar uma nova forma de ver e de pensar a fotografia. Aí, do ponto de vista dos acervos, o único que agora está sendo estudado, me parece, não sei se já fechou, é o Adenor com o Instituto Moreira Salles, que está privatizando tudo, né? Tá. Isso é bom e não. Tugodinho? Eu acho que eles estão no estudo lá para fazer isso. Isso é bom e não, né? Acho que daqui a 20 anos a gente vai entender o efeito Moreira Salles sobre a fotografia brasileira, sobre os acervos, né? Mas isso é uma coisa que tem ocorrido muito. E como a gente não faz parte das famílias para saber exatamente como é que isso tem se dado, né? A gente sabe de Walter, que é nosso amigo, né? Então, recentemente fez a transferência de parte do acervo, ganhou uma grana tal, mas a gente não sabe tem depois. Um período, ele ainda pode usar enquanto em vida, tem algumas coisas, né? Um apartamento? Eu acho que é alguma coisa do Instituto Moreira Salles. Que ele mora A gente não precisa falar sobre isso. Não? Tá bom. Mas assim, a gente acha. pelo menos esses, eles não têm nenhuma estrutura assim de conservação mais institucional, não. Sim.
Nenhum deles. E na Bahia não tem nenhum também movimento desse ainda que você saiba de fototeca, de algo para se reunir esses acervos? Não, então, está tendo esse movimento nacional, né, das fototecas brasileiras, inclusive lá no Rio Grande do Norte, né? O pessoal do Rio Grande do Norte está um pouco na frente nisso, acho que é Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Rio né? e São Paulo. São Paulo está um pouco e Minas também. É. São os 4. Mas lá não, ao contrário. A gente está tendo uma questão muito delicada, inclusive o Aristide foi muitos anos da Bahia Tussa, que é a empresa de turismo da Bahia, né, Bahia Tussa. E a Bahia Tussa produziu um acervo da Bahia gigantesco, assim, que você não faz ideia. Isso sumiu. A Bahia Tussa foi extinta, né, por questões políticas, foi extinta, e com ela tudo, inclusive o acervo de fotografia. Aí, por acaso, um ex-aluno meu é de lá, ele falou: Marcelo, eu estou trabalhando no acervo da Bahia Tussa de fotos, trilhões lá de... E eu falei isso para Aristide no Rio de Janeiro, ele estava lá comigo, ele ficou louco, porque ele produziu muita coisa, né? E isso está no como é o nome? Você falou que tem aqui, é o Acervo Público, não? É, Arquivo Público. Arquivo Público da Bahia, que é lá na Baixa de Quinta, que é um bairro que eu acho que um bairro que estruturalmente é muito úmido, assim, a Bahia tem um pouco de umidade geral, mas lá acho que ainda mais, tal. E claro que também tem essa coisa da conservação, mas não é do ponto de vista fotográfico, lá é de papel, né? É outra lógica. Então, você não tem. Tem agora a experiência que a gente tem tido do Zumbi, né? Em relação a essa coisa dos acervos, mesmo que privado ainda, mas fora isso, não tem nenhuma... pelo menos que a gente sabe, talvez eles estejam fazendo isso em segredo, né? Possa ser que sim. Mas dos eu acho grupos que eu participo lá da rede de produtores culturais da fotografia brasileira, não vejo da Bahia, não que eu me lembre. Os acervos estão na casa dos fotógrafos, né? O acervo do Bauer é gigante, né? Nas caixas de sapato, né? Bauer também foi um que recentemente foi acessado por uma galeria, a Galeata, que é de São Paulo, e abriu uma unidade lá. O Adenor também, né? Adenor e Bauer, isso foi muito bom para eles dois, mas não sei em que medida isso acessa essa coisa, esse benefício para os acervos, aquelas coisas todas, né? A lógica de galeria, a gente sabe como é que é, né? Quer dizer, não falando de todas. Não, mas... Você está no mosaico. A fotografia nas galerias, tanto a obra de arte não tem a dinâmica de venda que as pessoas acham. Tudo tem seu tempo, tem... As galerias mais comerciais é que é só, né, assim... Eu acho que é uma preocupação mesmo de como a gente tem que trabalhar a informação sobre a importância da fotografia para a sociedade, que eu acho que é isso que é uma luta, porque muitos acervos têm que ter um reconhecimento das secretarias de cultura. Não tem. Isso, olha, nós não podemos perder esse acervo. É uma luta que a gente tem aqui, a gente passa essa informação, olha, os acervos estão se perdendo. E como é que se cria memória para o futuro, né? A fotografia é fundamental para isso, né? Então, assim, não é você desapropriar um acervo e tal. Não, é ter o acordo, o acervo é privado. Então, olha, nós vamos digitalizar e o Estado vai poder usar para essa finalidade. A finalidade de pesquisa, a finalidade de publicações dessa maneira, e o proprietário continua com o seu acervo e tal. Então, tem que ser... A gente tem lutado aqui com isso, né? E a gente... brigar para preservar esses acervos, mas o Estado precisa reconhecer essa importância da fotografia para a criação da memória e para o futuro. Como é que a gente vai lembrar da cidade? Mas veja, eu acho que assim, quando se coloca o Estado, nós somos o Estado, né? Então, eu acho que passa muito pelas autoridades, porque eu acho, pelo que você está falando da Bahia, que a gente também aqui tem na nossa realidade, o fotógrafo é um apertador de botão. E se esquece que ele tem um cara que estudou, que pensa, que elabora, para eles é tudo fotógrafo, é tudo apertador de botão. Então, isso é uma coisa complicada, essa questão do desenvolvimento de um pensamento fotográfico. Isso é um pouco do que a gente tenta aqui, trazer gente, debater, conversar, trocar ideia aqui dentro da Mosaico, justamente para desenvolver uma certa consciência, não sei se seria esse o nome, mas alguma coisa que provoque um movimento fotográfico na cidade. Porque eu acho que as pessoas, as ditas autoridades das coisas,
não tem muito essa preocupação. Porque se a gente olha aqui o Espírito Santo, a quantidade de acervo que a gente sabe no interior, de pessoas que às vezes fotografou a mesma cidade ou os eventos dessa cidade por 40, 50 anos e que estão tudo indo pro lixo, nem aquele município vai saber da história dele daqui a pouco, é muito grande. Sim, sim. Ao mesmo tempo, eu também acho que essa geração zero, que a gente conversou mais cedo, também não tem muita aquela coisa, eu vi na internet. Ela não consegue, talvez, compreender o que é uma foto, ver uma imagem materializada, ou ir numa galeria, ou ir num museu, ou simplesmente a questão do laboratório, do analógico, você copiar uma foto, você vê aquela foto aparecer no papel fotográfico, esse encanto que é a magia do laboratório. Então, eu, por exemplo, mantenho a minha fotografia analógica, eu faço analógica até hoje. Tem alguns amigos que ainda me ajudam transportando coisas, um leva filme para Portugal, a outra traz folhas para me guardar meus negativos de Nova York, e assim vai. Mas a gente continua na luta. Tem uma questão que é importante e grave ao mesmo tempo. A gente lá na Bahia está passando por um processo de perda das conquistas, né? Por exemplo, lá nós tínhamos a única galeria especializada de fotografia, talvez do Nordeste, que era a Galeria PRVG, né? Que foi uma galeria muito importante, inclusive. Estava no Pelourinho? Não, a do Pelourinho é da Fundação PRVG. A do Estado era nos Barris, na Biblioteca Central, ali de frente ao Espanha. E que é fruto do movimento do Foto Bahia, a criação do Departamento de Fotografia, e tudo isso veio se perdendo. Quando a Fundação PRVG autorizou o nome para o Estado abrir uma galeria PRVG, né? A condição era que a primeira exposição fosse de PRVG, naturalmente, e que o acervo fosse comprado pela Fundação do Estado. A Fundação comprou as 40 fotos de VG. Na época era um dinheiro que não acabava mais. A Fundação fechou a galeria PRVG, né? E as fotos de PRVG estão lá decorando os corredores da Fundação, sala de secretário, mas assim, é como se não fosse nada. Entende? Então, bom, é lamentável, assim, eu fui da Fundação Cultural, tentei inclusive começar um processo pelo menos de higienização, mas é aquilo, não tem, assim, infelizmente, não sei se no Brasil, mas pelo menos lá na Bahia, cultura, assim, não é uma coisa, não a cultura manifestação popular, sim, cultura política, né? Sim, não é uma coisa importante, entendeu? E as coisas vão se perdendo, entendeu? Então, mas isso é o quê? Como você mesmo falou, não tem um movimento que vá lá e derrube a casa do governador para resolver as coisas, entendeu? Aí as coisas funcionam. Sim. Acho que é o trabalho nosso, tem que ser de informação, educação para a sociedade, para que a gente consiga ter esse reconhecimento. Debate. Eu acho que tudo tem que ter o debate. É o debate. Ter a disposição de conversar, debater. Isso. E provocar. Aqui, por exemplo, nós somos a primeira galeria só de fotografia no Espírito Santo, que faz parte da Sandice Produções. Isso. Né? Mas, incessantemente e única. Scandisk? Não, Sandice, eu disse, ou Insensatez Produções, de Matheus Mas estamos na luta, entendeu? Nós tivemos aqui a professora Almerinda, que fez um trabalho interessante, a gente comentou mais cedo, fez até sobre a fotografia capixaba até os anos 50. Alguém vai escrever no dia dos 50 para cá, espero que seja ela uma boa pesquisadora. Ou nós mesmos, vamos encarar. Ou vamos estimular alguém que faça. Estimular. Agora uma coisa, só para encerrar, né? Vamos encerrar. Uma coisa que eu falei lá no Rio, que, assim, que é muito interessante, porque quando você fala isso, né? E também eu me senti nesse local, assim, eu acho que a gente que fotografa, a gente também é pesquisador, porque fazer uma fotografia é fazer uma pesquisa, claro, né? Então a metodologia é muito semelhante. Mas às vezes a gente dá uma dimensão muito grande ao processo da pesquisa, de um livro e tal, e acaba não manifestando uma energia para aquilo. Então, assim, esse livro mesmo, quando eu pensei em fazer, é como se ele tivesse se manifestado para mim, que é a história do que eu boto no Facebook, tal. Então, eu digo que a pesquisa, ela se manifesta para a gente, né? Assim como uma coisa se manifesta para a gente fotografar, a pesquisa vai lá e diz, me pesquise, né? Ou seja, ela se manifesta e a gente, então,
inicia o processo. Encontra, né? Inicia o processo, exatamente, encontra. E você inicia o processo sem saber onde é que vai dar. Então, é interessante a gente pensar que basta dar o primeiro passo, assim, no sentido de... sim. Né? E aí a gente consegue concluir. Às vezes leva 10 anos, mas o livro no Brasil, a média 10 anos tá super bem, né? Nossa. Foi pouco tempo. Marcelo, parabéns aí pelo livro. Obrigado. Pela sua presença, pela sua contribuição aqui com a gente. E com certeza vai inspirar a gente aqui a contar também a nossa história da fotografia capixaba. Ótimo. É isso aí. Obrigado Fico à pelos disposição. presentes. E vamos aqui para o pessoal conhecer o livro agora Madrinha do fórum. e pegar o livro em mãos. Né? Ótimo, perfeito. Obrigado. Valeu, obrigado quem assistiu Obrigado a gente. vocês também. Boa noite. A craquete. Não, é a madrinha. Madrinha do Pronto. fórum.